Está no ar mais um episódio do Café na Closer, o podcast oficial do Grupo Closer. E a conversa de hoje é sobre propriedade intelectual. Para isso, a gente recebe aqui a CEO do Grupo Closer, Ana Giroto. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado. E também estamos recebendo o William Vozendonk, que sobrenome difícil! Ele que é da Serrumar, uma empresa que há 23 anos protege boas ideias. Seja muito bem-vindo, William. Muito obrigado Closer, obrigado Ana pelo convite. Vai ser um prazer trocar essa ideia e tomar um cafezinho aqui com vocês. Que bacana. William, você é especialista em direito da propriedade intelectual e eu gostaria que você começasse a nossa conversa contando um pouquinho da tua trajetória, falando um pouquinho desse processo que é a propriedade intelectual, para a gente conhecer um pouquinho você. Legal. Bom, boa tarde a todos os ouvintes, os espectadores nas plataformas aí que estão vendo ao vivo ou depois dessa gravação também. Para nós é um prazer compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia, um mundo que parece ser tão a parte do mundo que a gente vive no cotidiano, né? A propriedade intelectual, na verdade, ela está presente no nosso dia a dia e ela passa muitas vezes despercebida, mas ela é de extrema importância para o nosso dia a dia e para a nossa economia de uma forma geral, né? Falando um pouquinho da minha trajetória, eu atualmente tenho 28 anos, sou um dos diretores, então, da Serumar Propriedade Intelectual, né? Como você bem mencionou, a nossa empresa tem 23 anos de mercado, atualmente estamos com 8 unidades no estado de Santa Catarina e uma equipe com mais de 50 profissionais, das mais diversas formações e conhecimentos multidisciplinares, para melhor atender os nossos clientes, né? Então, a gente hoje tem, assim como eu, tem especialistas em propriedade intelectual, tem mestres, doutores, então, uma equipe bastante qualificada, né, para atender os nossos clientes em propriedade intelectual que, tentando traduzir, né, para o cotidiano, a gente ouve falar muito sobre marcas e patentes, né? Esse é o mais comum, mas saibam que marcas e patentes são apenas dois dos ativos de propriedade intelectual dentro dos mais diversos que a gente possui, né, tais como direitos autorais, né, proteções sui generis, por exemplo, como as cultivares, né, quando a gente desenvolve, né, uma planta diferente, uma planta geneticamente modificada, assim como também os direitos autorais, desenhos industriais, proteções de software de computador, por exemplo, né, e dentre tantos outros, contratos de segredos de negócio e assim vai sucessivamente. E aí eu entrei na faculdade de Direito, né, por influência da família, mas sempre gostei de entender um pouquinho mais das leis, inclusive acho que a gente deveria ter isso já no ensino médio, pelo menos uma base para a gente ter um pouquinho de conhecimento sobre os nossos direitos, mas também sobre os nossos deveres de uma forma ampla, né? E a propriedade intelectual é uma matéria que apareceu na vida assim de surpresa, né? Num primeiro momento eu achava bastante técnica, complexa e confesso que também, assim como eu acredito que boa parte dos nossos espectadores que estão nos ouvindo agora e nos assistindo, poxa, mas isso não serve para mim, não faz parte do meu dia a dia. Mas quando você começa a entender um pouquinho mais da matéria, você vê que você vive a propriedade intelectual, você consome a propriedade intelectual toda hora, né? A Ana passou um café delicioso para nós agora aqui que a gente está degustando. Esse café com certeza tem uma marca, né? E quando a gente vai adquirir esse café, a gente não olha muitas vezes as instruções técnicas ou, enfim, os detalhes técnicos do café. Mas com certeza a Ana tem o cuidado para consumir determinada marca, porque é o sabor que ela já conhece, a qualidade técnica, ela sabe que esse café vai fazer bem para ela, que daqui a pouco, se ela tomar até tarde da noite, não vai tirar o sono, e assim vai sucessivamente, assim como também quando nos recebe aqui, quer que a gente tenha uma experiência maravilhosa como a gente está tendo hoje. Então, marca, por exemplo, é tudo aquilo que comunica com o público consumidor, né? E foi isso que a Ana fez ao escolher o nosso cafezinho, muito bem escolhido, por sinal. Então, a propriedade intelectual ela faz parte do nosso dia a dia, e eu estou na Serumar há 6 anos, então, né? Há 3 anos nós retornamos a Chapecó, né? A unidade mais próxima do oeste, no oeste catarinense, ela nasceu em 2015 aqui em Chapecó, depois por questões estratégicas ela foi a São Miguel do Oeste, agora a gente retorna a Chapecó, então fazem 3 anos, estamos instalados atualmente no Polo em Parque Científico e Tecnológico. E William, essa presença de vocês no parque, ela não é por nada, né? Vocês são uma empresa inovadora e muito tecnológica e é necessário nesse universo em que vivemos, onde tudo está presente, né? Nesse ambiente tecnológico. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa questão, esse caminho inovador que a empresa de vocês, ela apresenta. Legal.
O nosso dia a dia ele se resume em duas palavras, basicamente. Três. Inovação, né? Proteção e estratégia, né? Então, assim como os nossos clientes, que são grandes inovadores, né? A gente sempre está olhando como proteger essas inovações, né? E de que forma que essas proteções elas podem ser estratégicas para os nossos clientes. Porque em que pese que em alguns momentos você pode proteger determinado produto, nem sempre é interessante proteger da forma tradicional, digamos assim, né? Então depende muito da estratégia de cada tipo de negócio, né? E aí E até porque tem essa questão, às vezes é muito fácil copiar uma ideia, né? Imagina se você não ter, tipo, isso, como tu diz, com essa segurança. Daqui a pouco tu tem ali que é a essência do teu negócio, que é o diferencial do teu negócio, e sendo muito fácil de ser copiado, né? Então, realmente é importante essa proteção do... Exato. Às vezes a gente fala em inovação e hoje em dia criou um misticismo por trás da inovação, né? Que, nossa, precisa ser uma grande indústria, ou precisa ser um grande player. Gente, mas quando a gente coloca uma marca diferenciada no mercado, quando a gente cria um grupo de empresas para oferecer diversas soluções, isso também é inovação, né? A gente também está inovando num sinal distintivo como marca, então, né? Aquilo que eu havia falado antes do café, né? Então, hoje a gente consome marcas, por exemplo, né? Eu vou abastecer numa marca X porque é aquela que eu tenho o melhor atendimento. Às vezes a qualidade do combustível nem é a melhor, mas você sabe que lá você vai ser bem atendido, a forma de pagamento é tranquila, você gosta, enfim, é aquilo que o público consumidor melhor se adequa, né? E aí nós buscamos, sempre que possível, né, inovar nos nossos processos para que a gente consiga também dar um suporte cada vez melhor, né, mais técnico para os nossos clientes. Hoje a Serumar se preocupa quando a gente vai atender os nossos clientes de uma forma geral, independente de tamanho, faturamento e etc, né? A gente tem 3 pilares que são inegociáveis para a gente, né? A transparência, né? Isso acredito que no mundo dos negócios é de extrema importância. A estratégia dessas proteções, como a gente via falando, então nós nos posicionamos no mercado como uma empresa que olha para a estratégia, que senta junto com o empreendedor, poxa, vamos traçar aqui. Qual é o teu negócio hoje? Ana, conta para mim o que você quer daqui 5 anos para Closer, né? E aí, em conjunto, a gente vai entendendo quais são quais são as iniciativas que a gente precisa, digamos assim, tomar agora, aquilo que a gente pode deixar para daqui a pouquinho, no médio prazo, e aquilo que a gente pode pensar futuramente para um longo prazo. Então, nós, enquanto empresa especialista em propriedade intelectual e com uma equipe extremamente qualificada, a gente tem que pensar nisso também, junto com o cliente, estabelecer prioridades de curto, médio e longo prazo, né? E aí, além da transparência e estratégia, a segurança dos nossos clientes, né? Então, por exemplo, o registro de marca, né? Você é empreendedor, apesar de não ser um procedimento obrigatório, é de extrema importância para que tu possas ter uma segurança jurídica no mercado, né? Uma exclusividade para o ramo de atuação e para que tu possas ter a segurança de que contratando, por exemplo, os serviços da Closer, de fato tu vai estar investindo na tua marca, naquilo que de fato é teu. Nós falávamos antes em fachada, né? Às vezes as empresas, por que elas investem em fachada? Poxa, porque elas querem agregar valor, elas querem, né, que o público consumidor, quando vai entrar numa loja de roupa, tenha um móvel bonito e etc. Poxa, me sinto bem aqui, essa blusa tá R$ 150, mas ela tá barata, né? Porque realmente tem um valor agregado, né? E a marca vem justamente nesse mesmo ponto, né? A partir do momento que você investe num registro de marca, né? Porque muitas vezes ele aparece lá no DRE como gasto, mas não deveria. Então a gente tem essa função social de educar o nosso povo também, o nosso público consumidor, de demonstrar que isso tem que ser um investimento, né? Então você está investindo na longevidade do teu negócio, digamos assim, né? Você está se preocupando com o seu cliente de forma que hoje ele tem uma marca para confiar e ele vai poder confiar essa marca daqui para frente, né? Não que hoje ele tem uma marca, amanhã ele vai ter que consumir outra marca e etc, porque você não tomou esse cuidado, né? Então, apesar de não ser obrigatório, ele é de extrema importância, né? E como é de grande importância, a gente não pode simplesmente sair protocolando a Deus dará sem uma estratégia traçada. E é nesse ponto que a gente entende que tem uma entrega diferenciada, né, se comparado com o mercado. Então, a gente analisa cada negócio, né, entende as demandas de cada tipo de negócio, os sonhos de cada empreendedor, para daí conseguir apresentar uma proposta condizente com aquilo que de fato tu necessita, né? O pessoal que é de Chapecó e que teve a oportunidade de visitar o Parque Desbravale, que a gente estava expondo, inclusive, lá no Parque Desbravale a nossa equipe estava com uma fita métrica.
a gente tem uma marca registrada que é Alfaiate da API, né? Ou seja, o nosso serviço, a gente tenta ao máximo fazer com que ele seja realmente específico para cada tipo de negócio. Eu não posso comparar o meu cliente, por exemplo, que é uma indústria de imóveis, com daqui a pouco uma indústria de equipamentos voltados para frigoríficos, né? Vamos supor. São negócios totalmente diferentes, com realidades diferentes, com histórias diferentes. Então, a gente tem que tratar cada negócio à sua maneira, né? De uma forma particular, porque daí sim a gente consiga manter os nossos 3 pilares de pé. Então, ser transparente, né? Agir com segurança e orientar de uma forma estratégica. E, William, nesse processo, a comunicação também é fundamental, até para que essas marcas, além de estarem, né, dentro de todos esses requisitos que você nos citou, elas também possam comunicar com o público-alvo delas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também desse processo de comunicação. Legal. Eu vinha comentando nos bastidores antes da gente conectar aqui. Hoje em dia é primordial para o mundo dos negócios, daí depois a técnica Ana comenta conosco um pouquinho mais aí, que a gente precisa comunicar, né? Cada vez mais a comunicação ela é de extrema importância. Hoje, uma empresa sem comunicação, ela basicamente não existe. Mas tem CNPJ, mas o CNPJ não chega até o público consumidor. A gente tem que chegar por meio das mais diversas plataformas, se utilizar das ferramentas que a gente tem hoje, né? Muita gente já falando sobre IA na comunicação e etc, até para geração de conteúdo também, né? E etc. Então a gente tem que comunicar. E isso, pós-pandemia, pelo que a gente viu na nossa visão, né? Antes da pandemia, talvez se a gente tivesse um negócio local, um negócio menorzinho, com o público consumidor já estabelecido e sem muita pretensão de crescer muito, a gente, estando aqui na cidade de Chapecó, a gente tinha os nossos consumidores, vendia os nossos serviços e estava tudo certo, né? Mas como os nossos consumidores tiveram que ficar em casa, a gente teve que fechar as nossas portas por alguns dias, né? A gente precisou ir para o ambiente da internet. Independente do tamanho do negócio, hoje você precisa estar na internet, senão o teu negócio não existe, basicamente, né? E quando a gente precisa estar na internet, a gente tem que comunicar, né? Tem que investir em podcast, tem que investir em artes, né? Em conteúdo, criação de conteúdo mesmo, até para gerar conexão com o próprio público consumidor, né? E aí, olhando, fazendo um paralelo com propriedade intelectual, né? A gente tem ali aquela questão de patrocinados e etc, né? Que eu confesso que eu não sou técnico no assunto para isso, mas se a gente faz isso, e tem que fazer, né? Tem que fazer para estar dentro do jogo, tem que fazer. Mas a gente não tem uma marca registrada, né? Que está sendo feito um acompanhamento, por exemplo, porque muitas vezes as pessoas fazem o registro da marca, mas esquecem, né? Daqui a pouco a gente pode estar investindo num sonho que não é o nosso. Costumo dizer isso, né? O registro de marca, para exemplificar, ele é como se fosse um terreno, porque realmente ele se torna um direito de propriedade, né? É propriedade intelectual, mas é propriedade assim como um terreno. Então, você compra um terreno, você não pode simplesmente deixar esse terreno jogado lá e achar que ele vai triplicar o valor daqui 20 anos e voltar a vender. Quando você volta daqui 20 anos, não tem mais terreno, já tem um prédio gigantesco construído, o terreno já não é mais teu, né? E com certeza tem alguns débitos com a prefeitura ainda, se não pagar IPTU e etc. Então, assim como o terreno, o registro de marca, né? Mesmo que uma marca já seja registrada, você tem que manter ele ativo, né? Você tem que observar a concorrência, você tem que observar o mercado para ver se não tem ninguém daqui a pouco infringindo os teus direitos, desviando a tua clientela, né? E além de monitorar isso também, você tem que prorrogar esse registro, ver se daqui a pouco você vai fazer alguma mudança na identidade visual do teu negócio. Você tem que ver se esse registro ele vai estar de acordo ou não, se daqui a pouco você não precisa fazer alguma mudança, talvez até iniciar um novo processo, né? Ou como a nossa amiga Ana está aumentando o escopo de prestação de serviços aqui, daqui a pouco aumentar as classes, especificações. Então são questões técnicas, né, que a gente não pode simplesmente achar que eu registrei uma vez, para sempre esse registro vai estar vigente. Infelizmente não é assim que funciona. E até complementando, né, que a gente falou essa questão da comunicação, essa questão da presença digital, e também esse acompanhamento ter essa consistência, porque isso também, às vezes tu começa a produzir conteúdo, gente, e, né, digamos, se você parar, é como se fosse que tudo que você investiu vai ser em vão, né, mesma coisa, né, fazendo analogia ali para registro, né, de marca. Imagina só, você constrói todo um legado, chega lá na frente, tu vai se incomodar e daqui a pouco tem que trocar até o nome da tua empresa, né? Imagina, tu investe, né, em conteúdo, tu faz toda essa produção, tu educa teu público e de repente vai ter que fazer, tipo, desmorona, né?
Tem a sensação que pode desmoronar o teu negócio só por essa falta de cuidado, né? Que tem que ter. Até porque você estabelecer com o público que você mudou é muito difícil, né? É toda uma reconstrução daquele caminho que você já batalhou, já trabalhou, já trilhou, enfim, pra fazer. E aí você precisa começar praticamente de novo aquele processo. E nós, inclusive, estamos nesse processo, né? Então, nós éramos Closer Vídeos, agora a gente é Grupo Closer, né? Justamente por isso, porque a gente tá separando, né, o nosso posicionamento Closer Eventos, Closer Vídeos, Closer Podcast, Closer a Educação, né? Que entra essa parte da universidade corporativa. E como é importante isso, né? A gente fazendo esse novo posicionamento e já tá pensando nessa questão do registro da marca, já tá pensando... Porque daqui a pouco pode vir alguém e copiar, né? É muito fácil hoje em dia, estando na internet, né? E, Ana, você pode comentar, né? Muitas vezes é difícil conscientizar as marcas, as empresas, de que elas precisam desse posicionamento claro e dessa presença digital para deixar transparente para o público delas o que elas fazem, como elas fazem e por que elas estão fazendo daquela forma. Tanto que assim, ó, inclusive, eu vou dar um exemplo nosso mesmo, né? Nós já teve diversos clientes, por isso que a gente tá com todo esse reposicionamento, vários clientes chegam aqui, depois de ter a experiência de produzir conteúdo com nós, ele disse, nossa, eu não imaginei que era assim, que era dessa forma. Só que por quê? Porque nós não estávamos comunicando aquilo. Então, quando eu digo a falta de conteúdo, de presença digital, é isso. Às vezes você tem um baita negócio, uma baita solução, só que as pessoas não sabem. E assim, ó, e às vezes tem uns diferenciais técnicos, aquela que realmente é o diferencial do teu negócio, que não tem ninguém que faz igual você, só que às vezes tu não mostra isso, né? Então, eu sempre falo, a responsabilidade é das empresas por não estar mostrando seus diferenciais, tá educando o seu público, levando informação, levando conhecimento, porque o cliente ele não é obrigado a saber, mas nós, como empresários, empreendedores, a gente tem a obrigação de ensinar o nosso público, né? Por que o nosso valor é X e outro é, né? Cara, por causa tem isso aqui que está englobado junto no nosso serviço, né? Então, isso é bem importante. Até no nosso segmento, a gente vinha comentando antes, né? Como é um nicho muito técnico, muito específico da área do direito e etc., né? Onde a gente tem atualmente pessoas que trabalham na área jurídica mesmo, que não têm o conhecimento do que é a propriedade intelectual, para que serve, como funciona e etc. É um processo muito específico. Hoje em dia, a gente tem muitas informações desencontradas na internet, né? E também depende muito do storytelling de cada empresa conta também, né? Então, por exemplo, nós temos um posicionamento, levando agora sobre patentes, por exemplo, para o pessoal mais vinculado à indústria e etc., né? O que acontece? Muitas das vezes, você desenvolve um produto, isso daqui tem que patentear, né? Nem tudo é patente, né? Mas existe todo um sistema internacional de patentes, de bases tecnológicas que você pode aproveitar, né? Destas informações para inovar no teu processo de desenvolvimento de novos produtos, né? E aí sim, a patente, o processo de patente é uma consequência do processo de inovação, né? Então, nem tudo aquilo que se cria é objeto de patente ou deveria ser objeto de patente. Então, tem que se observar muito disso e como utilizar o Sistema Internacional de Patentes, não para patentear, mas como uma ferramenta estratégica para auxiliar no desenvolvimento de novas soluções. Pode sim que depois, obviamente, com o conhecimento técnico de cada equipe, né, de cada time de engenharia, de desenvolvimento, enfim, de P&D, aí sim isso surge uma patente, mas não é uma questão obrigatória dentro de um processo de inovação. E, William, você falou sobre como muitas vezes nesse ramo tem muitos termos técnicos, né, muitos conceitos específicos da área do direito. Talvez por meio da tecnologia seja uma forma de aproximar o público e fazer com que ele compreenda esse conceito e a importância de que esse conceito seja aplicado, né? Perfeito. Esse é um grande desafio, eu confesso, tá? Nós que prezamos muito pela parte técnica, né? Como eu não falar difícil para o meu cliente de forma que ele entenda, né? Então, acho que esse na verdade, não deve ser um desafio só nosso, acho que deve ser um desafio na comunicação em geral, sim, né? Tudo. Porque o cliente, justamente, ele busca uma empresa, né, ao contratar um serviço, para que essa empresa auxilie ele, né, para que faça. Muitas vezes o cliente não quer entender do todo do processo. Claro, ele tem que estar ciente dos riscos e etc. Isso a gente não abre mão, né, como a gente comentou anteriormente. Mas tem questões que são muito técnicas mesmo, que para o cliente pode ser que seja indiferente, né? Ou daqui a pouco ele até
julgue complexo algo que de fato não é complexo, mas depende muito da entonação que a gente dá. Então, a forma como a gente comunica, né, ela também, acredito que influencia muito na forma como o cliente também dá significado àquilo, né? Então, por exemplo, a gente tem o costume de comentar que o processo de registro de marca, né, ele em regra, assim, ele é simples. Ele é cheio de detalhezinhos, mas em regra ele é simples. Mas nem sempre ele é fácil, né? Então, por isso que a gente preza por ter uma proximidade com o nosso cliente, né? Entender dos sonhos, das expectativas dele, justamente para que a gente possa fazer um serviço de alfaiataria. Porque alfaiataria é isso, né? Ficou bom assim? Não, tem que ajustar aqui. Não, e agora? Como é que está? Você entendeu essa parte? Então, acho que cada vez mais nós estamos falando de pessoas, né? Os negócios são formados por pessoas, nós atendemos pessoas, né? Então, a gente tem que entender sobre pessoas para daí depois a gente conseguir prestar algum serviço com excelência, se conectar com essas pessoas. Acho que a conexão e a proximidade é o ponto principal nesse caso. E a comunicação vem muito nesse sentido, né, Ana? De aproximar a questão tecnológica, de marca, de serviço das pessoas, né? Tanto das pessoas que fazem parte do negócio, quanto do público também. É justamente isso, mostrar para o público o que você faz, as suas soluções, de que forma você faz, porque é diferencial, como eu falei anteriormente, cada empresa tem a sua solução que é exclusiva, tem detalhes no processo que é exclusivo, que só você faz. Se você não mostrar, ninguém vai saber, né? Então, por isso a importância dessa presença digital, de fazer, né, conteúdos, de informar, orientar. E hoje aqui, até nós estávamos falando também essa questão de exclusividade, nós também aqui, cada projeto, ele é exclusivo, porque cada cliente, ele tem uma necessidade, é feito de um formato. Então, por isso que até quando a gente fala assim, soluções audiovisuais, é por quê? Porque a gente consegue criar de várias demandas. Não é somente um tipo de vídeo. Tem que ver se realmente esse vídeo se encaixa com o teu perfil. Como é que você gosta de, se comunicar? Você é tímido perante as câmeras? Não, você já tem uma facilidade? Você precisa de alguém para conduzir, para criar um roteiro? Então, tudo isso tu tem que analisar, como eu digo assim, projetos exclusivos, cliente por cliente, e para você ajudar ele no processo. Porque, afinal de contas, a gente tem a solução, a gente tá ali para ajudar o nosso cliente, né? Até porque não basta estar nas redes sociais, tá produzindo conteúdo, precisa que esse conteúdo ele seja feito com qualidade e ele converse, né, com o público-alvo. E é como eu sempre falo também assim, a gente não tá no jogo, tem dois tipos de jogo na internet, né? Tem uma da visualização, viralização. Cara, qualquer meme, qualquer coisa que tu fizer pode viralizar, faz um vídeo com o celular, ele pode viralizar. Mas quando você tá no jogo do quê? Cara, realmente, se posicionar, realmente passar valor para o cliente, mostrar conhecimento no jogo business mesmo, e o vídeo, a qualidade, eu digo assim, toda a plástica do teu negócio, o vídeo ele faz isso, ele é a plástica do teu negócio na internet. Por isso da importância de você se preocupar sim com a estética, com o áudio, com a imagem, com o conteúdo que você vai estar falando também, né? Então realmente é um combo assim que é o quê? Pensando no resultado final. O que você está transmitindo com aquilo, né? A Ana falou uma coisa muito importante, só para fazer um adendo, né? Por exemplo, ela é a parte técnica nessa área de comunicação, assim como você também, né? Uhum. Nós conhecemos um pouquinho, mas não é a nossa expertise, por exemplo. Então, a gente tem que estar conectado com vocês, que são os técnicos, para que possam nos orientar. Eu costumo chamar de mundo de possibilidades e oportunidades, né? Uhum. Poxa, William, olha, a gente tem tudo isso daqui que a gente pode fazer, né? Pequenos vídeos, né? Uhum. Shorts e etc. Só a questão do podcast, só com áudio, fotos e etc. Então, que caminho que a gente vai percorrer em conjunto? E aí a gente constrói uma estratégia de comunicação para cada tipo de negócio, como você comentou. Acho que é nesse ponto, nós, enquanto técnicos, né, a gente tem que ser bastante claro com o nosso cliente. Cara, a gente consegue te ajudar em tudo isso daqui, mas vamos olhar para o teu negócio e entender o que de fato faz sentido, porque às vezes eu quero apresentar isso daqui de propósito para o meu cliente, mas ele só precisa disso, né? Então não tem o porquê até da gente muitas vezes onerar demais o nosso cliente, quando na verdade a solução que ele precisa é uma solução mais curtinha, uma solução mais pequena, né? E tá tudo certo. Acho que é importante essa conexão, essa proximidade com o cliente, que daí a gente se sente mais à vontade também, né, de conseguir alinhar as expectativas com os clientes, né? Acho que é legal.
Levando isso tudo que nós conversamos em consideração, William, gostaria que, já encaminhando para o final da nossa conversa, que você deixasse aí algumas dicas, alguns conselhos e caminhos para o pessoal que está nos acompanhando pela live e que talvez está interessado em se posicionar no espaço digital e também de olhar para as ideias com um carinho mais forte, talvez. Legal. Bom, começar minha fala agradecendo mais uma vez a oportunidade, a disponibilidade de vocês também. Acredito que da minha parte, permitisse, se o tempo deixasse, a gente ficaria aqui até o anoitecer. O papo é muito gostoso. Mas olhando para a parte da propriedade intelectual, por exemplo, né? Que as pessoas, na medida do possível, busquem um pouco mais de conhecimento, né? Como eu comentei, elas fazem parte do nosso dia a dia. Né? Então, quando a gente compra um aparelho celular, por exemplo, esse aparelho celular ele tem uma marca, esse aparelho celular muitas vezes ele tem um design protegido, esse aparelho muitas vezes tem diversas patentes que estão protegidas, desde o sistema de câmeras, eventualmente alguma coisa relacionada à bateria e etc. Então, por isso também do valor agregado de muitos dos aparelhos, né? Então, a gente está consumindo constantemente propriedade intelectual. E, obviamente, se daqui a pouco tiverem dúvida, podem acessar as nossas redes sociais, @serumar_pi no Instagram, né? E aí a gente, então, fica à disposição dos nossos ouvintes e telespectadores. A Serumar, em Chapecó, está anexa ao Pólen, Parque Científico e Tecnológico, e além de Chapecó, estamos também em Lages, Florianópolis, Tubarão, Rio do Sul, Blumenau, Joinville e São Bento do Sul. Né? Então, o pessoal que é de outras regiões pode ficar à vontade para acessar qualquer um dos nossos escritórios, que serão bem-vindos. Né? E sobre a parte da comunicação, continuem comunicando, comuniquem cada vez mais. Eu particularmente acredito muito nisso. A gente vinha falando, né? Eu lembro antigamente quando, poxa, vamos passear, eu não sou aqui de Chapecó, vamos passear em Chapecó. Fazer o quê? Olhar a vitrine, né? E aí, eventualmente, poxa, gostei disso daqui, vou adquirir. Hoje a vitrine está no digital. Hoje a vitrine está no virtual, então dificilmente a gente vai num centro, como dizem, bater perna, né? Não, a gente já vai olhar antes e a gente já vai certo. Poxa, eu quero estacionar lá na frente daquela loja porque eu preciso comprar lá, né? Eu nem olho para o que tem do lado. Então, assim, é muito importante da gente estar comunicando e quando a gente comunica, a gente precisa também proteger os nossos ativos de propriedade intelectual, sobretudo marcas, né? Então, como eu comentei, o processo, em regra, ele é simples, mas nem sempre ele é fácil. Por isso que quando um cliente entra em contato conosco, a gente preza muito pela transparência, segurança e estratégia de cada processo. Né? É bastante importante para que daqui a pouco a gente não acabe até mesmo prejudicando o negócio do cliente quando a gente avança de qualquer jeito. Né? É quase, tem aquele ditado do tiro no escuro, assim, digamos. Né? Então a gente tem que ser estratégico ao entrar com um pedido de registro de marca para que a gente possa direcionar o cliente numa estratégia mais segura, né? Olhando para a segurança e também para as expectativas do negócio dele. Mas agradeço mais uma vez e fico à disposição de todos. Muito obrigada, William. Obrigada, Ana, pela parceria no podcast de hoje. É isso aí. E também, assim, ó, você que quer ter uma presença digital com autenticidade, conexão e que gere resultado, também procura a Closer, né? Estamos aqui. Vem aqui tomar um café, bater um papo conosco, porque eu sempre digo assim, a gente também tem essa essência de levar conteúdo, da gente produzir conteúdo, e eu até brinco, assim, a nossa região aqui, tem muita gente que tem potencial gigantesco, tem conhecimento, só que às vezes o que acontece? Não é visto, não se expõe, né? Então eu digo assim, tem vários tesouros aí que estão escondidos e a gente precisa estar expondo, né? Todo esse conhecimento. Perfeito, gente. Muito obrigada, William. Muito obrigada, Ana. Esse foi mais um episódio da Closer, o podcast oficial do Grupo Closer. Muito obrigada. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.